Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com TV. O programa de hoje tá pra lá de especial. A gente preparou uma reportagem sobre um produtor rural do sul de Minas que tem investido em cafés e também em mexerica poncã. Essa união deu muito certo e a nossa equipe foi até a propriedade dele, que fica às margens do Lago de Furnas, para ver de perto essa produção. E não é só isso. Vanúzia Nogueira, referência no mercado de café brasileiro, é indicada à diretoria executiva da Organização Internacional do Café. A exportação total do café no Brasil cresceu 30% em comparação com o mês de março do ano passado. Ovos brasileiros conquistaram os Emirados Árabes, que importaram 1.200 toneladas do produto. E ainda a receita do Café com TV, um drink que mistura morango, chocolate e café. O Café com TV está começando. Aqui é a notícia do agro na dose certa. E começamos a edição de hoje visitando uma propriedade que fica em Córrego do Ouro, no distrito de Três Pontas. Um produtor rural investiu em cafés e também em mexerica poncã. E a nossa equipe foi ver de pertinho como anda a produção. Tudo isso sem abrir mão da preservação ambiental. Um lugar encantador às margens da represa de Furnas. Logo na entrada do rancho de 20 hectares, localizado em Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais, o visitante já se depara com os pés de mexerica. A safra vai de maio a agosto, mas como seu Agenor começou a irrigação em julho do ano passado, está colhendo agora. O produtor cultiva o tipo poncã desde 1990. Na década de 90 eu já tinha assim um pouco de relacionamento com a cultura, que meu sogro foi um dos pioneiros da citricultura no sul de Minas. Ele começou em 1973. Então em 90 eu resolvi plantar um pouco também. E plantei, até não foi nessa propriedade, foi em outra propriedade. Quando foi no ano de 2000, eu fiz um relacionamento com o Zé Maria, que é o papa da citricultura no sul de Minas, que é lá de Campanha, além de um excelente agrônomo, assistente técnico e tal, um bom produtor também. Então, através dele, o incentivo dele, que eu plantei aqui nessa propriedade, nós chamamos o Rancho da Dico, né? Então, no ano de 2000, aí nós plantamos aqui. O que tem dado dor de cabeça para o seu Agenor é o greening, uma bactéria que ataca a folha da poncã e causa uma diferença de coloração entre o verde claro e o escuro. O greening é uma doença que se espalha facilmente e um único pé doente pode acabar com toda a produção, inclusive a dos vizinhos. Então isso aí está dificultando bem a cultura, entendeu? Eram 4.500 pés, mas esse ano mesmo de 2020 eu já arranquei um pouco, uns 1.000 e poucos pés e já coloquei café no lugar, entendeu? Porque infelizmente o green está sendo uma doença invencível, entendeu? Então gasta muito e não está tendo sucesso. Tem um certo controle, mas não o suficiente para continuar na cultura. O ano de 2012 é que fica na memória do seu Agenor. No auge da produção, ele chegou a colher no pomar, que considera pequeno, 40.000 caixas de mexerica. O produto é vendido para os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. E geralmente vai ou São Paulo ou Rio. A grande maioria vai para o Rio, o mercado do Rio. E a gente atende também um pouco de feirantes da região, mas aí já é volume menor. Um supermercado também, tem um supermercado muito bom em Três Pontas, que consome uma boa quantidade e o supermercado dá uma remuneração melhor para a gente. A
Além da Poncã, na propriedade também é cultivado o café arábica. Nesse negócio, o seu Agenor já trabalha há mais tempo, são 50 anos. No local estão plantados 42 mil pés do grão. A relação com o café é o seguinte, vamos dizer, eu com 7 anos mais ou menos de idade, a colheita do café dos meus pais, que eram poucas, era pequena, mas nós mesmos que fazíamos, entendeu? Então essa relação aí veio de berço. E tomamos gosto por aquilo e vem até hoje, então eu acho que essa aí não vai acabar não. Variedade de culturas. Uma das importâncias é que quando acabava o estoque de café do ano anterior, era necessário correr contra o tempo para colher a nova safra e fazer um fluxo de caixa. Uma das importâncias principais é o seguinte, geralmente você acabava o teu estoque de café do ano anterior, depois você tinha que estar correndo para colher o café e vender rapidamente para você fazer um fluxo de caixa. E você tendo uma cultura que é um pouquinho antes do café, você faz um caixa para você depois te ajudar na colheita do café, entendeu? Então, um dos objetivos maiores é esse, que ele ajuda nas despesas, entrando uma receita antes da colheita do café. Mas a família não se preocupa somente com o plantio de tangerina Poncã e de café. Eles também têm um trabalho muito sério, muito importante, que é o de preservação da natureza ao redor da área deles. Como, por exemplo, o plantio de várias espécies de árvores aqui onde nós estamos, conhecido como a Serra do Capão Alto. A represa de Furnas vem sofrendo com o baixo nível de água. Até por isso, o engajamento na preservação do meio ambiente. Na Serra do Capão Alto, local onde é feito esse trabalho, um cenário de tirar o fôlego. A capelinha com a represa ao fundo é o refúgio para a família. Esse trabalho é o seguinte, foi a iniciativa do meu filho mais novo, o Sávio, que gosta muito da natureza, muito de plantas e tal. Então ele teve a iniciativa de fazer esse plantio aqui, porque é uma área bem assim, no pico da Serra do Capão Alto, bem deserta, né? Então ele quis dar uma melhorada no ecoclima aqui, plantando as árvores e tal, e é bem trabalhoso para ele. Às vezes passa o final de semana aqui irrigando essas plantas, que é muito seco aqui, né? E tem muitas outras pessoas também, outros voluntários que participam aí que colaboram nessa arborização aqui, entendeu? Então a gente sempre pede encarecidamente para quem vem aqui curtir essa natureza, essa beleza que é o Capão Alto, mas colaborar também na parte da preservação. E a exportação de café cresceu 30% em relação ao mês de março do ano passado. Veja quais são os números. A exportação total de café pelo Brasil no mês de março alcançou mais de 4 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a um aumento de 30,5% em comparação com março de 2020, quando foram embarcadas aproximadamente 3 milhões de sacas. Em termos de receita cambial, houve crescimento de 26,3% entre os dois períodos, de pouco mais de 410 milhões de dólares para 579,383 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Os números correspondem aos cafés não torrados, torrados, extratos, essências e concentrados de café. E menos pessoas consumiram café nos Estados Unidos com a pandemia, mas ainda assim a bebida continua sendo a mais popular do país. Menos pessoas consumiram café nos Estados Unidos durante a pandemia de coronavírus. É o que aponta um estudo encomendado pela Associação Nacional do Café.
Apesar da pesquisa, a bebida continua sendo a mais popular do país, que é o maior mercado global do produto. Ainda segundo o estudo, as pessoas estão consumindo a mesma quantidade de café pela manhã em casa. O que caiu foi o consumo do café da tarde, que era apreciado em cafeterias. A associação espera que o consumo aumente nos próximos meses, à medida que o país se recupera da pandemia de coronavírus. E Lúcio Caldeira traz agora a análise de mercado no quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Hoje o objetivo é fazer uma análise sobre o que aconteceu no mês de março. O mês de março pode ser dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento refere-se às 3 primeiras semanas. E aí os preços do café ficaram acima de 130 centavos de dólar por libra-peso. Isso Nova York, vencimento maio. Isso significou preços pagos ao produtor num café tipo 6, bebida dura, na faixa de R$ 735 a saca. O segundo momento refere-se à 4ª e à 5ª semana. Quinta semana que foi menor, apenas 3 dias. Nesse período, o café apresentou uma baixa importante. Na 4ª semana, um café vendido a R$ 721 a saca e na 5ª semana, a R$ 715 a saca. Nesse período, os preços em Nova York caíram abaixo de 130 centavos por libra-peso, que vinha mantendo há 4 semanas. Na 4ª semana, 127 centavos de dólar por libra-peso e na 5ª semana, a 124 centavos de dólar por libra-peso. A média dos preços pagos ao produtor foi de R$ 730 a saca e a oscilação foi grande, R$ 20 para cima, R$ 20 para baixo. Preços máximos na faixa de 750, que aconteceu lá no primeiro dia de março, e preços mínimos a R$ 710, que aconteceram nos 2 últimos dias de março, mostrando aí, evidenciando a queda que aconteceu no finalzinho aí do mês de março. Apesar de tudo, os preços em centavos de dólar por libra-peso foram os maiores do ano, R$ 129,60, superando o mês de janeiro, 124, e o mês de fevereiro, 127. A mesma coisa aconteceu nos preços em reais. Março, apesar da queda na 4ª e 5ª semana, é o melhor mês do ano, com média aí de R$ 730 a saca. A média em janeiro foi de 640 e a média em fevereiro foi de 685. Então, 730, uma alta significativa. Isso tem muito a ver com a questão de dólar, que também evoluiu. Em janeiro, dólar cotado a 5,36, fevereiro 5,42 e a média de março 5,65. Portanto, dólar mais alto, dólar forte, ajudou também a pagar melhor os preços em reais ao produtor. A gente termina o mês abaixo de 129,60 e o olhar agora para abril é justamente para ver se café vai de novo ultrapassar 130 centavos de dólar por libra-peso, coisa que ele fez durante 4 semanas seguidas, ou se ele vai começar a trabalhar no intervalo de 120, 130 centavos de dólar por libra-peso. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E você vai ver daqui a pouco referência no mercado de café brasileiro, indicada à diretoria da Organização Internacional do Café. A gente volta já.